Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje nós vamos analisar alguns sites de uma origem um pouco diferente. Na verdade, são 3 notícias que têm a ver com o mesmo assunto e, conforme o prometido, nós buscamos fontes alternativas para nós não ficarmos vinculados sempre a um mesmo tipo de pensamento. Claro que lendo a notícia, lendo a análise, a gente faz a nossa própria interpretação. Para começar, nós vamos analisar este artigo aqui, que vem de um site de origem russa. Ele já está traduzido para o português. E ele diz o seguinte, depois eu coloco o link para vocês na descrição, tá, pessoal? Ele diz o seguinte: Polônia ofereceu assistência mili à Ucrânia na véspera de uma possível G no Donbass. As autoridades, veja só, antes de mais nada, isso aqui é bem recente, do dia 1º de fevereiro. As autoridades polonesas entregaram ao lado ucraniano uma proposta de fornecer apoio técnico mili gratuito, informou o jornal Rzecz Pospolita, citando o Ministério da Defesa ucraniano. De acordo com a publicação, em breve serão realizadas conversas entre os ministros da Defesa da Ucrânia e da Polônia para discutir essa questão. Isso não deve ser surpresa para ninguém, uma vez que Ucrânia e Polônia sempre estiveram no mesmo barco, sempre foram ora oprimidos por um Ocidente mais liberal, ora por uma Rússia que já variou várias vezes de ideologia, mas que novamente a Ucrânia e a Rússia estão se sentindo pressionados por ela. Mas quem se lembra de há poucos anos atrás, 4, 5 anos atrás, como Ucrânia e Polônia eram ofendidas pelo lado ocidental também, chamando eles de todo tipo de ofensa possível também, advindas muitas vezes de autoridades de alto nível ocidental. Então, não é fácil para os dois países, não dá para julgá-los por estarem fazendo isso. É claro que, sob o ponto de vista da Rússia, isso é péssimo, então eles estão aqui apontando esse fato e, evidentemente, apontando isto como uma forma de justificar eventuais atos aí que estão em fase de preparação. O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, também deu uma entrevista ao jornal polonês que chamou a atenção para o forte apoio político e econômico de Varsóvia, mas não houve assistência mili. Ele disse, abre aspas, até hoje não recebemos nada, temos uma longa história de ajuda humanitária polonesa, mas se falarmos de apoio mili, ainda não houve tais entregas, fecha aspas. A declaração sobre a eventual assistência surge no momento de agravamento da situação no DNR e LNR. A assistência militar da Polônia inevitavelmente levará a uma escalada do conflito no leste da Ucrânia. Mais cedo, o DPR disse que o Estado-Maior ucraniano havia concluído o desenvolvimento de um plano para uma operação ofensiva no Donbass, que será apresentado em uma reunião nesta semana. De acordo com a liderança de Donetsk, as repúblicas se reservam o direito de buscar assistência mili, inclusive da Rússia, no caso de fornecimento contínuo de arma para a Ucrânia. Bom, aqui eles têm uma outra matéria onde eles falam de Soros e outros. E depois, quem quiser assistir quem quiser ver o link, aí estará na descrição. E por falar em Soros, antes de nós entrarmos na questão Soros, só dando uma pincelada final aqui nesse assunto, essa questão da operação ofensiva no Donbass é meio que chover no molhado, porque já está acontecendo uma operação ofensiva lá. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, alguns dizem que com interferência russa, outros dizem que não, que a Rússia só presta solidariedade a grupos que estão dentro da Ucrânia, no Donbass, e em revolta contra o governo ali dentro. Mas, ao final de contas, o local já é, de uma certa maneira, conflagrado. Então, o que pode acontecer é de ficar abertamente conflagrado no envolvimento de países, porque é um envolvimento direto, porque indiretamente já se diz que os países já atuam ali, mais ou menos como a gente já via acontecendo na Síria, claro que de maneira bem diferente, mas acontecendo ali também. Por falar em Soros, vocês devem ter visto também esta matéria aqui,
Essa aqui é de 2019. George Soros, presidente chinês Xi Jinping, diz que seria o inimigo mais perigoso das sociedades abertas. O bilionário norte-americano classificou esta sexta-feira o presidente da China, Xi Jinping, como o inimigo mais perigoso. Isso aqui já é antigo, essa notícia, já é de 2019, só que eu trago ela para mostrar para vocês que há uma conexão entre as coisas que estão acontecendo, na minha opinião, não só na Ucrânia, na Polônia, né, entre a Rússia, toda essa movimentação aí pressionando a Rússia e a China, como também com essa questão do Canadá, né? Toda essa movimentação aí no Canadá, que nós vemos ora o apoio de um lado, ora parece que o apoio é de outro, mas há conexões. São poucos os atores históricos mundiais, são poucos os que realmente têm condições de fazer com que algo mude no mundo. Nós somos meros observadores, meros comentaristas daquilo que está acontecendo. Mas se você começar a puxar fios de meada, você vai perceber que sempre os mesmos nomes acabam aparecendo. Então, veja, esse aqui é um discurso lá de 2019, um discurso proferido durante o Fórum Econômico Mundial em Davos. Soros lembrou que, apesar de a China não ser o único regime autoritário do mundo, veja que ele chamou de regime autoritário, é o mais rico, poderoso e tecnologicamente avançado. E por falar em George Soros, aí nós vamos para esta outra matéria aqui que mostra Viktor Orbán. Na verdade, isso aqui é um vídeo no YouTube. O Viktor Orbán fala que as sanções da Rússia estão condenadas ao fracasso. Isso aqui do dia 2 de fevereiro de 2022, mais recente ainda. Então, essa aqui é deste mês mesmo, né? Por que eu falo, e por falar em Soros, e cito Orbán? Porque o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro, presidente da Hungria, né? Ele é uma espécie de inimigo declarado de George Soros, que era, né, do país de Orbán. Eles têm uma rixa aí antiga já dentro do país, inclusive, eu não lembro exatamente se o Soros foi tratado como persona não grata no país, ou se foi expulso, eu não lembro os detalhes, mas tem até algo nesse sentido. E o Orbán, ele fez um discurso ao lado de Putin. Vamos ver aqui rapidamente esse discurso, eu vou traduzir um pouquinho do que está aqui. Eu acho que até vou cobrir um pouco da palavra aqui com a minha imagem, mas vamos traduzindo aí conforme dá, né? Então ele diz assim: eu tenho que dizer que as sanções políticas que estão sendo introduzidas contra a Rússia, ele diz, né, tem causado mais danos à Hungria do que para a Rússia. Então, veja só, aqui o Viktor Orbán, da Hungria, e aqui Vladimir Putin, da Rússia. Veja só, esse encontro foi em Moscou, dia 1º de fevereiro de 2022, então, há pouco tempo atrás, e a matéria saiu no dia seguinte no Euronews. Eu vou colocar os links da Euronews aqui para vocês também. Então, a Rússia tem construído, vamos ver o que ele vai dizer aqui, uma importante capacidade de substituição em áreas que nós temos previamente suprimentos, né? Suprimentos para a Hungria. Então, basicamente, a Rússia está ajudando a manter os mercados da Hungria em certas áreas que ela teria uma certa deficiência, digamos assim, né? Então, a Rússia tem sido forçada a desenvolver-se por si mesma, ele diz, né? Uma vez que muitos países do ocidente europeu, do leste europeu, como a Hungria, perderam mercado em certos produtos. Então, nós podemos ver, a partir disso, que as sanções políticas, né, que são feitas contra a Rússia, então elas estão causando prejuízo, inclusive aí para a Hungria, segundo o que ele disse, né? Então, são instrumentos de política internacional que estão condenados ao fracasso, né? E ele cita especificamente o caso da Rússia e outros países aí que estão abaixo dessas políticas e, ao final das contas,
nós estamos vendo que, de fato, né, o Viktor Orbán ele tem uma certa razão, porque apesar das políticas, né, sancionadoras do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, a Rússia, a China e outros países aí têm conseguido se manter e se desenvolver também. É porque também, de uma certa maneira, eles criaram um eixo paralelo que tem se desenvolvido, né, não sozinho, como ele diz, a Rússia não tem se desenvolvido completamente sozinho, mas em auxílio à China, por exemplo, eles acabaram levando aí os primeiros, vamos chamar de cosmonautas, né, chineses ao espaço. Então a China, com o auxílio da Rússia, desenvolve certas áreas, a Rússia, com o auxílio da China, desenvolve outras, e eles têm pequenos países satélites que os auxiliam em determinadas funções. Então nós estamos vendo aí na prática que realmente o que Viktor Orbán está falando, né, é fato. As sanções econômicas já não causam os mesmos efeitos que causavam no começo. Uma das coisas que nós vimos acontecer já com o passar dos anos, inclusive já foram feitos vídeos a respeito disso, foi a Rússia acabar por se livrar de dólares, né? Eles tinham reservas em dólares e com o passar dos anos eles foram se livrando desses dólares e comprando ouro, fazendo reservas de ativos reais. E agora a gente vê que, de uma certa maneira, eles tinham razão, porque o dólar se desvalorizou muito durante toda essa crise, especialmente depois do flagelo, né? Enquanto que o ouro valorizou muito, né? Inclusive, eu cito também o caso do Bitcoin, porque muita gente dizia que o Bitcoin seria um ativo ao estilo do ouro. Não é verdade. Enquanto o Bitcoin está desvalorizando agora, o ouro está subindo. Eu não quero que as pessoas que gostam do Bitcoin fiquem bravas comigo, as criptomoedas, mas o fato é que o ouro é uma coisa palpável, né? Então é óbvio que é diferente, não é o mesmo tipo de ativo. Cada um faça o que quiser de investimento, não estou aqui dizendo para você investir ou deixar de investir nada, só estou dizendo aqui que os países, né, quando eles tomam decisões geopolíticas, eles tomam essas decisões baseadas em, quando mexe com a economia de um país, né, baseado em um ativo real. Eles não arriscaram, investindo aí esses recursos multibilionários, né, das suas reservas em criptomoedas, né? Bom, seja como for, nós estamos vendo aí que as coisas estão se apertando no mundo inteiro, né? Não é só lá na Rússia, na Ucrânia, mas lá parece que há um calo, né, maior, parece que lá as coisas estão para se precipitar e talvez a gente acabe vendo se repetir lá no leste europeu aquilo que nós víamos acontecer lá em 1939 na Alemanha. Vamos continuar acompanhando, né? Eu coloco aqui os links para vocês na descrição, caso queiram analisar essa matéria e outras que vocês vão encontrar no site. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.